Bom, já estamos no live no Facebook, então boa tarde. Hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma reflexão. Dessa vez, a nossa queridíssima Daniela Santos, lá de Viena, vai nos falar sobre quem são os meus filhos. Antes da gente prosseguir, eu vou começar então fazendo uma oração de abertura e gostaria de convidar a todos a me acompanhar numa reflexão íntima. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Louvado seja Deus, sem infinita misericórdia e bondade. Pai de amor, de luz. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pelo nosso livre-arbítrio, pela bênção da reencarnação. Obrigado aos nossos benfeitores espirituais. Obrigado aos nossos guias espirituais pelo compromisso de longo prazo. E a todos pelo amor e carinho que têm por nós, por todo o auxílio que nos prestam todos os dias. Nós gostaríamos de pedir aos nossos benfeitores que nos intuam, que nos auxiliem, e que nós possamos hoje, mais uma reflexão, construir mais um pedaço do caminho do bem. Graças a Deus. Então, Dani, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui com você hoje, ter você aqui conosco hoje. Nossos corações se enchem de alegria. E eu, então, gostaria de, te dando as boas-vindas, já de uma vez passar a palavra para você. Eu gostaria de pedir a você, né, ou que você ficasse à vontade para dizer como é que você quer que essa reflexão seja conduzida. E a palavra é sua. Se você permitir, a gente vai interromper e você vai falar muito pouco. Que bom, que bom. Muito boa tarde a vocês, queridos amigos e irmãos. Que alegria estar hoje aqui, nesse tema que é tão importante. Quem são os nossos filhos, né? Baseado no que a nossa querida Dani tinha proposto, né? Aquela fala de Jesus, quem é minha irmã, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos. E eu achei de extrema importância e na hora eu falei, aceitei o desafio. Gostaria, assim, de deixar bem à vontade a todos, tá? Porque, como é um tema que não é tão fácil de ser desenvolvido, porque criar, ainda mais falando de filhos e filhas. Mas eu descobri, eu tive algumas anotações, e essas observações eu gostaria de estar passando para vocês. Eu só gostaria de saber, porque você falou que está também gravando agora no Face, não é isso? Isso, está lá. Eu acho que as pessoas... Ok. Então tá bom. Então agora... Está na página do nosso grupo, do Swindon Espírita. Ok, então tá bom. Já daqui a pouco o pessoal acha, então. Bom, eu acho que antes de estar falando qualquer coisa, eu já deveria ter me apresentado, porque alguns me conhecem. Eu sou a Daniela Santos. Eu resido na Áustria, em Viena, nesse lugar feio, né? E de músicas que não tem muita música bonita, a não ser as músicas clássicas, né? Brincadeiras à parte. É uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora, um país maravilhoso. E já esse convite, que já estendi para os nossos queridos, a gente só está esperando que passar toda essa fase aí para logo, logo a gente se abraçar. Então, eu estou presidente do Grupo Espírita Emmanuel, de Viena. As nossas atividades, elas só são no idioma alemão, porque, visto a necessidade como disse a nossa querida irmã Aila, tão conhecida no Brasil, que aonde Jesus nos plantar, a gente tem que florescer. Então, baseado nisso, nós aceitamos o desafio de levar essa doutrina libertadora para os nossos queridos amigos e irmãos austríacos. Mas hoje pode ficar tranquilo, que a gente não vai falar nada em alemão, não. E vamos então com essa pergunta, porque quem são os nossos filhos? E por que será que os nossos filhos são tão diferentes?
E nós hoje entendemos que o maior desafio da atualidade é que não só no que se refere ao lar, como também nas escolas, o desafio se tornou muito maior. No que se refere à educação, a valores. Então, eu costumo muito usar uma frase e procuro o máximo conservá-la dentro da minha casa da seguinte forma: a gente evita de dar presentes, a gente procura ser presente na vida dos nossos filhos. Então, o mais interessante é que mesmo na antiguidade já ouvia-se falar, na época do judaísmo, já ouvia-se falar, por exemplo, nos quatro tipos de filhos. E eu fiquei pensando, meu Deus, os 4 tipos de filhos já na antiguidade, e eu acabei descobrindo que sim, existe na tradição judaica, inclusive essa história, ela é contada na época da Páscoa, lembrando que a Páscoa para os judeus é diferente da Páscoa cristã. A Páscoa dos judeus é comemorada, eles na verdade comemoram a libertação do povo judeu à época, né, do Egito. E aí eles contam essa história dos 4 filhos diferentes, né? Mas na verdade eles acabam dando as denominações. A primeira seria o Hashan, que seria o filho sábio. A segunda classificação de filhos era o Rasha, que era o filho malvado ou o filho malandro. O terceiro tipo de filho é o filho tolo, que ele se chama Tam, o filho tolo. E o outro, que é uma das características que mais na atualidade existe, que se chama Sheinoah Yeda Lishon. É xingando mesmo, tá? Sheinoah Yoeda Lishon, que significa aquele que não sabe perguntar. Na atualidade, a gente entende que hoje, na atualidade, a gente entende que essa não é é o pior desafio para lidar com esse tipo de filho. Mas a gente vai lá discorrer. Então, quando se fala, por exemplo, que o primeiro, que é o filho sábio, né? Tentando entender que o filho sábio significa inteligente, nem sempre tem a ver com o moral. Então, os filhos sábios, segundo a tradição judaica, né, é o dono da verdade. Por exemplo, o filho de Davi, né, estava escrito lá, veio, que era Salomão, foi considerado um sábio. Então, assim, a gente tem que entender, o sábio é o dono da verdade. Coincidentemente, o melhor para todos é o que é melhor para si. O sábio não costuma errar, ele não costuma se equivocar. E mesmo se tiver algum problema que aparecer, ele já tem a resposta na ponta da língua. Ele vai falar que nem se compara com o que fez o perverso. Ele já coloca, no caso, a culpa para o segundo tipo de filho, que é o filho malvado, ou malandro, ou perverso. Então, esse tipo de filho, segundo a tradição, necessita realmente de tomar muito cuidado para ele não utilizar a inteligência para o mal. E é por isso que nós entendemos, né, que nessa doutrina libertadora nos ensina que o planeta Terra que realmente é essa escola e que nós só alcançaremos realmente uma espécie de libertação quando nós até então evoluirmos nessa parte que se chama moral.
Porque a mesma bomba que foi criada no intuito de abrir estradas, é a mesma bomba que se utiliza para matar. A faca, que tem uma utilidade fantástica para nós, mulheres e homens que cozinham, ela não foi feita também para matar. E aí, aproveitando, me veio agora a lembrança de duas meninas que queriam de todo jeito pegar um sábio. Ela falou assim, ele que se diz tão inteligente, hoje eu pego esse sábio. Ela pegou um passarinho, um filhote de passarinho e colocou na mão. E colocou para trás. E falou com a coleguinha, eu vou perguntar para ele se o passarinho está morto. Ou se o passarinho está vivo. Ah, que o passarinho está vivo, aí eu mato. Se ele falar que o passarinho está morto, eu solto. E elas perguntaram, sábio, o passarinho que está na minha mão está vivo ou está morto? E ele então respondeu, depende de você. A vida dele está nas tuas mãos. Falando agora sobre a segunda qualidade dos filhos, segundo a tradição judaica. O filho que é um filho malvado ou o filho malandro, né? Aquele, por exemplo, que dependendo, ele encontra resposta para tudo. E ele sabe encontrar, inclusive, a interpretação enviesada. Essa palavra, a todos vocês, está tudo bem? Essa palavra, uma palavra enviesada, uma interpretação enviesada, ou seja, aquilo que está ao contrário, com a coisa que está em viés, né? Então, ele consegue, inclusive, para encontrar justificativa para os seus atos, né? O perverso, ele adota aquela moderna versão de que os fins justificam os meios. Então, essa qualidade, ela existe. E quando a gente fala, inclusive, sobre esses filhos, tá? Eu gostaria de colocar aqui agora, também assim, para a gente não imaginar só a criança. Para a gente entender que nós somos todos filhos e filhas de um pai. E ao mesmo tempo em que a gente está denominando, de acordo com a tradição judaica aqui, sobre esses filhos, é necessário que nessas colocações a gente também comece a observar o adulto, que é aquela criança espiritual, nas suas ações. Então, assim, essa é o que se diz respeito ao perverso, ao filho perverso, ou que tem aquela maldade. Eu gosto muito, e vou depois, então, na hora que concluir, eu gostaria de também estar fazendo uma observação sobre tudo isso daí. Agora, na terceira qualidade dos filhos, né, está falando assim, o filho tam, que é o filho tolo, né? O filho tolo, ele pensa que o sábio pode estar certo, mas que o perverso pode não estar errado. Então, assim, é uma espécie de ingenuidade. O tolo, ele não é capaz de ver claramente o caminho correto apresentado pelo sábio e também não consegue ver as armadilhas do perverso, mesmo que esteja tudo tão claro. Então, o tolo, a gente vê também esse exemplo de que é aquela coisa do telefone sem fio. Muitas vezes a pessoa acaba acreditando. Nós tivemos um exemplo terrível no Brasil, quando uma multidão ficou sabendo, através das redes sociais, estava passando uma mulher e que aquela mulher, ela era uma mulher que pegava crianças para fazer sacrifícios. E eles, então, um grupo enfurecido, pegaram e mataram, lincharam essa mulher. Depois veio a filha dela, nas redes sociais, né, falar do ocorrido.
Então, olha a massa, a multidão que se compromete. E agora, de acordo com essa tradição, o quarto filho, que é aquele que não sabe perguntar. Essa é a geração que, na atualidade, é a que mais está nos causando o maior desafio. Que é aquele filho e filha que é indiferente a tudo. Ele na escola não deixa de ser, muitas vezes, um péssimo aluno, mas também é indiferente. Se tem filhos que falam, não faz isso, ele faz. Se você fizer isso, eu te bato. Ele faz e apanha. E torna-se indiferente ao nosso olhar e para também a psicologia moderna. É um dos maiores desafios que nós, na atualidade, temos. Aquele filho que ele não sabe perguntar. Então, no resumo, a todos essas quatro diferentes tipos de filhos, de acordo com essa tradição, precisamos te conscientizar, e eu achei isso fantástico, o seguinte, que o planeta Terra é uma das escolas. O nosso planeta Terra é uma das escolas. Nós, pais, somos os professores. E os nossos filhos são as folhas em branca a serem escritas. E aí, eu me lembrei da nossa fofa Manuela, porque eu fui encontrar um pequeno texto de um escritor português chamado José Saramago, e ele fala o seguinte: nossos filhos não são nossos. Então ele enfatiza da seguinte forma: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e aprendermos a ter coragem. Ser pai ou mãe, né? Ou pães, né? Ser pai ou ser mãe, é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e de medo de perder algo tão amado. Então, esse nosso querido José Saramago foi muito feliz quando ele retrata dessa segunda parte aqui, quando ele fala ser mãe, ou ser pai ou mãe, ou ser pais, é o maior ato de coragem de que alguém pode ter, porque é expor a todo tipo de dor. E eu me lembro que há 11 anos atrás, eu vivi exatamente isso. Vivi aqui na minha família, porque há 15 anos atrás, nós nos inscrevemos para ser pais adotivos, né? E aí, o meu esposo, nós durante 4 anos ficamos aqui na Áustria para uma adoção internacional e nada disso acontecia. E aí nós resolvemos mudar para o Brasil, né? Para fazer tudo isso lá. E foi muito interessante, porque na entrevista, a mulher já foi logo falando, e vocês querem ter um filho só? Eu falei assim, não, nós não somos os pais que querem ficar só na fila. Nós queremos que essa fila anda. Então, nós não queremos um só, nós queremos casal de irmãos ou filhos de até 5 anos de idade. E a assistente social falou, não, então vocês já vão passar bem mais à frente, né? E a cor? Falou assim, também é indiferente da cor, porque é só uma melanina. Então vocês vão estar mais na frente ainda. Eu achei que eu já saí com a criança no dia, do jeito que ela falou comigo, sabe? E aí, né, eu falei assim, tá. E em casos de doenças? Então, a única restrição que o meu esposo fez se tiver criança, por exemplo, no estado terminal,
eu acho, ou com alguma doença que mesmo que vier, se forem alguns, por exemplo, defeitos genéticos, ou uma leve falha, ou uma leve paralisia, alguma coisa, talvez não seria um problema. Porque, na verdade, era uma adoção num casal, não era só a mãe, que a mãe vem aqui, eu te pego você, igual a dona Hermínia lá, né? Já cata e do jeito que for a gente abraça. 9 meses se passaram. Ligaram no dia 14 de maio, aniversário do meu esposo. E aí eu estava preparando no Brasil lá, aquela tranquilidade com ele, recebeu um telefonema, na verdade, né, da assistente social, falou, olha, apareceu uma família de irmãos aqui. E eu comecei a tremer, panela queimando, porque para mim não fazia diferença, o mais importante era aquilo. E na hora, o que aconteceu? Aí ela falou assim, mas nós só temos um pequeno problema. Aí eu falei, estava bom demais para ser verdade. Então eles falaram o seguinte, a nossa Constituição hoje não permite mais a gente separar irmãos. Então a senhora falou que era para um casal, então nós temos o menino de aproximadamente 4 anos, uma menina de 2 anos e tem mais uma recém-nascida. Ela tem aproximadamente 1 aninho. A gente não pode separar a rapinha do tacho. Eu pensei na hora, assim, falei, meu Deus, eu só tenho 2 mãos, eu não vou conseguir pegar outra com o pé, né? Pensei, eu falei, pelo amor de Deus, e agora? Aí meu esposo, vamos lá. Aí eu falei, então peraí. Aí eu falei, senhora, eu fico muito feliz, vou querer conhecer essas crianças sim, mas não fale para elas. Não fale para elas que a gente vai querer adotá-las. Não fale que nós somos adotantes pretendentes. E aí ela aceitou. Então, nós fomos lá, e aí eu que já fiz muitos espetáculos, né, aqui realmente, tive musical, aquela coisa toda, eu tive que ser atriz nesse dia, porque eu não gostaria de demonstrar nenhum tipo de emoção para não influenciar o meu esposo. E aí, eu falei, na hora que eu vi, eu assim, graças a Deus, eu sou cardíaca, bati o olho, eu falei, meu Deus, meus filhos, são meus filhos. Aí o mais novinho, o mais velho, né? Já falando assim, fomos pegando de carro na escolinha e falou assim, nossa tio, que carro bonito. Aí eu falei, meu Deus, que voz dele, aquela voz dele já me encantou, né? Aí fomos lá e já tinha as outras 2 pequenininhas. Na hora que eu vi a pequenininha, eu falei, então, nossa. E aí eu tive que evitar o máximo. Aí eu falei, nossa, essa instituição legal, sair para um lado, sair para o outro. E meu marido, porque eles têm uma pele escura, e o meu marido falou assim, né? Mas por que você está tão indiferente? Aí eu falei assim com ele, você já percebeu a cor? Nós vamos para a Europa. Você vai correr esse risco? E ele falou assim, vai ser a melhor coisa do mundo, sabe por quê? Porque ninguém vai perguntar se são adotados, eles já vão saber. Aí eu desarmei. Na hora de eu entregar a mais novinha, ela grudou em mim e começou a chorar e não queria ir embora. Aí foi drama. Aí foi drama porque eu também não queria. E aí eu já falei com a advogada, tira meus filhos daqui imediatamente. E com 15 dias, nós conseguimos então a guarda até então provisória, né? E aí veio 3 filhos, cheios de piolho, com asma, com um monte de coisas. E a gente sem saber que roupa comprar, qual número de sapato, absolutamente nada. Nada, nem também de nada. Nada, né? E começou a nossa saga. Começou a nossa saga, né? De transmitir para eles a todos os valores, tentar, porque a gente nunca vai ter essa resposta, nunca diga nunca, mas para um jovem falar assim, eu amo você, mamãe, eu amo você, papai, mas eu gostaria de saber, por que que eu fui abandonado? E aí você não tem resposta. E a resposta que vem na hora é só aquela. Você não foi abortado. Te deram a chance de você estar na Terra. Porque papai, ele não é papai. Ele está papai. Eu não sou mamãe.
Eu estou, mamãe. Nós viemos, somos. Vocês vieram através de nós. Mamãe engravidou o coração, não pela barriga. Engravidou o coração. Então você veio através do nosso amor. Essa resposta eu vou te dar da seguinte forma, te dando uma dica. Não se sabote. Porque você, que estava muito ruim na escola, você está se sabotando, perguntando até hoje, sempre com esse questionamento. Então, mais tarde, quando você estiver adulto, podemos ir atrás. Podemos, pela lei você pode, a partir dos 18 anos. Mas a quem que você vai falar? Ah, eu sou aquela sombra que um dia você abandonou? Ou eu sou alguém, eu tive valores, eu tive amor, eu tenho amor. Mas nunca os repreenda. Tenha um carinho. Eu sei que é difícil, mas tenha um carinho. Porque se a infelicidade deles causou a nossa felicidade, nós estamos juntos. Então, somos viajores, estamos seguindo. E aí, por isso é que eu fiquei, desculpa de eu me prolongar, mas é porque eu achei tão importante, porque quando fala que é um ato de coragem, e sim, é um ato de coragem, sabe? A minha sorte, assim, diz que mulher não fica loira, não, mulher não fica velha, fica loira, né? Então, quando começa a aparecer os cabelos brancos, a gente já pinta de loiro para disfarçar. Mas os nossos filhos, segundo essa doutrina libertadora, né? Ele é o seguinte, porque... Ah, e outra coisa que eu acho que é muito importante a gente estar falando, né? Que o maior medo que a gente tem é de perder algo tão amado. Mas aí, olha que coisa linda. Perder? Mas ele não é nosso. Os filhos, eles são um empréstimo de Deus, né? Os filhos, eles são espíritos que foram atraídos ao agrupamento familiar, através dos laços de simpatia ou de antipatia, dependendo das necessidades kármicas, né? Então, os filhos, eles podem ser ou biológicos, a gente acabou de falar, né? Ou filhos do coração, quando que são escolhidos da mesma forma para a gente amá-los. Então, mas na visão espírita, que é libertadora, fala o seguinte, que todos nós somos adotados. Nós somos adotados, porque o nosso pai é Deus. Por exemplo, o pai da minha mãe é Deus, ele não é meu avô. Eu já falei isso com a minha mãe várias vezes, ela até fica rindo muito. Porque é o nosso. Então, a minha mãe, ela está a minha mãe. Os pais da terra não são os nossos pais, eles estão os nossos pais, né? Como as nossas mães também. Porque, de acordo com a encarnação, nós mudamos de pais consanguíneos ou não. Mas, em todas elas, Deus é sempre o mesmo Pai. Não recebemos os filhos em nosso lar por acaso. Estamos reunidos em uma família para crescermos juntos e aprendermos uns com os outros. E é muito aprendizado. E principalmente nessa atualidade, né? Porque nós aqui, como já dizia lá, a gente sempre já ouviu falar nessas novas revelações que agora são as crianças índigos, né? E aqui, pelo que eu estou vendo, eu não sei vocês, mas eu sou uma criança indignada. Porque eu nasci na fome, eu sou filha da fome, porque eu nasci no Nordeste, mas nunca acreditei na fome. Nós éramos muito pobres, mas se tinha uma coisa que a gente sabia dar valor, era em cada pedaço de pão. Que a gente sabia dar valor, mesmo que aquele não doesse, que é uma vitamina que falta muito hoje para ativar o crescimento psicologicamente dos nossos filhos, a vitamina N, que é a vitamina não. A gente precisa da vitamina L, o limite. E se a gente não der esses limites, porque eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu fui criada na época na vara de infância, que a vara ficava atrás, assim. Inclusive, às vezes, a mãe da gente até falou, você vai lá e cata aquela vara.
Era a vara de infância, que se a gente quebrasse, era pior ainda. Não é que a gente deve espancar o filho. A gente não está fazendo. Não está falando dessa forma. Porque foi exatamente por ser maltratados os meus filhos que eles foram colocados numa adoção. A gente está falando de limites. Existem outros tipos de punições, né? Conduzir, não é punir, conduzir. Lembra, meu filho, você sabe, porque a gente antigamente é de castigo, a gente não sabia nem por quê, né? E se o irmão fizesse algum erro, a gente apanhava por causa do erro do irmão e estava tudo bem. Eu não sei vocês, mas eu não tenho trauma. Não tenho trauma e amo os meus pais do mesmo jeito, que não eram carrascos. Eles foram presentes o tempo inteiro na minha vida. Em relação ao livro dos Espíritos, existe uma questão que ela é muito importante, que é a questão 582. Então, Kardec pergunta para os Espíritos, né, se é para considerar a paternidade uma missão. E os Espíritos falam que sim. Eu, particularmente, é incontestável que é uma missão. Mas eu, particularmente, gostaria de não trocar essa palavra, eu gostaria de, talvez, colocar missão e compromisso. Porque eu acho que ela fica bem mais ilustrada quando a gente coloca compromisso. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande, né? E que determina, mais do que o homem imagina, a sua responsabilidade para o futuro. Não conhecemos o mistério que os filhos, quando crianças, ocultam em sua inocência. Não sabemos o que eles são, nem o que foram, nem o que serão, né? Na maioria das vezes, esses filhos, esses espíritos que vêm por nós, porque nós geramos corpos, nós não é meu filho, propriedade. Nós mães adoramos falar isso. E os pais também, quando já tem menina namorando, é minha filha, minha posse, né? Então, a gente tem que entender que os nossos filhos, esses espíritos que vêm através de nós, eles já vêm com hábitos, paixões, tendências, né? Gostos diferentes, muitas vezes opostos aos nossos. Então, ele vem com o que a gente fala no Brasil, aquela coisa pavorosa, caderneta de poupança, né? Que tem os seus saldos, mas também tem débitos. Por isso que os espíritos nos informam, nos orientam que se nós queremos incorporar a criança no nosso ambiente, nós temos que trabalhar ela desde a infância. Desde a infância. Por quê? É o que a gente já tinha falado antes, né? O planeta é a escola, depois nós falamos que nós somos os professores, aquela página está em branco, é aquela massinha que vai moldar. O meu filho hoje, com 15 anos, eu vejo que tem um coleguinha dele que está fumando. Chega o meu filho, a mãe, né? Que já, a coruja. Quando ele chega em casa, né? Aí eu falo, mamãe vai te dar um beijinho, ó. Cheirando. Filho, a gente tem que cheirar, gente. Cheira o filho. Saber se ele tá. Olha no olho. A gente tem que olhar no olho. Pra ver se não desvia, não tem nada, né? Graças a Deus, até agora, não senti cheiro de cigarro, né? Já o amigo, parece assim, a companhia Souza Cruz, lá no Brasil. Parece ser um pigarro só, né? Com 14 anos. Só que eu já falei, meu filho, eu sei que você já deve ter colocado isso na boca. Eu sei que você já deve ter experimentado as coisas. Sabe por quê? Porque eu vejo, infelizmente, os seus amigos. E eu sei o tanto que eles também, eles são carentes de atenção. Quando às vezes eles chegam, eles adoram ficar aqui em casa, nem quer sair, que às vezes até me aborrece, sabe? Os meninos gostam de vir para cá. Já o meu filho não gosta de ir para casa deles. Eu falei, mamãe, aqui a gente fica, a senhora deixa a gente à vontade. Eu falei assim, tá com fome? Vai lá, cata um prato. Vai lá e pega a sua comidinha, não tem problema. Carinho e amor. E é isso que a gente tem que fazer. Então, acolher. E aí, quando ele chega, sente o cheiro do filho. Mas lembrando, meu filho, se você hoje fizer alguma coisa de errado perante a lei da Áustria, você tem que pagar.
por isso. Aqui a partir dos 14 anos, sabe? Então, assim, tudo que você fizer de certo, que maravilha, mas tudo que você fizer de errado, você vai ter que arcar com as consequências. Agora, fumar vai ser bom? Não. Por quê? Porque eu não quero? Não, porque vai prejudicar o seu estômago, o seu pulmão. E como é que você vai sustentar o seu vício? Então, através de... lembra daquele update que a gente tem que fazer na atualidade? Está sendo isso. Não adianta eu querer chegar para minha filha, para o meu filho agora de 15 anos, meu filho, ou o pai, e desculpa a expressão, porque eu vou até, não deixa de ser em tom de brincadeira, né? Meu filho, olha, você já está com 15 anos, para não falar até menos, e está na hora da gente conversar sobre o sexo. Ah, mamãe, tudo bem, o que a senhora quer saber? Nós não fomos orientadas. Mulheres, desculpa homens aí, tá? Vocês estão por vir. Mulheres, quem foi de nós, mulheres, que chegou para as nossas mães, né? E falou, mamãe, mamãe, meu primeiro período chegou, mamãe. E as nossas mães falavam, ai, que linda, minha filha, vamos abrir uma taça de champanhe, vamos brindar. Ai, minha filha, vai ter isso para o resto da vida. O peso. E coitado de vocês, maridos, né? Que vocês precisam de entender a palavra TPM. A partir de hoje vamos mudar. Não é tensão pré-menstrual. É tem pena de mim. Então, se a mulher tiver com TPM, é tem pena de mim. Viu? E graças a Deus vocês vieram. Por enquanto vocês estão, porque vocês ainda vão vir. Vocês ainda vão vir como mulher, vocês vão saber como é que o negócio é bom. Todos percebem que as crianças, né, a aparência das crianças é aquela forma inocente. E realmente, olha, tem criança que você olha e fala, meu Deus, que ser mais fofo, que coisa mais deliciosa do mundo. Porque ela é aquela massinha. E o melhor é a gente não querer se preocupar o que um filho foi numa outra encarnação. Porque tem muito pai e muita mãe achando, meu filho é o Emmanuel encarnado. Esquece, né? É Buda que voltou. Esquece isso, tá? Isso não é pra gente, não nos pertence, né? Os nossos filhos é aquilo que a gente vai fazer deles. Os nossos filhos é aquilo que a gente vai fazer deles. E se for um Emmanuel, ele vai voltar? Não tem a lei do esquecimento? Certa feita, uma amiga minha falou assim, eu não sei por que você fala essa coisa, eu não acredito nesse negócio de outras vidas, lei do esquecimento. Aí eu falo, minha querida, então vamos fazer o seguinte, mas por que eu não lembro do que eu fui numa outra vida? Eu falei, mas isso é simples. Por exemplo, hoje é sábado. Que roupa você estava usando no último sábado? O que você comeu no último sábado? E há 2 sábados atrás? Ou há 1 ano atrás, nessa mesma hora? Eu não lembro. Aí eu falei, se você não lembra o que você não fez semana passada, vai querer saber de uma outra vida? O mais importante não é a gente lembrar, querer saber do que foi na outra vida. O mais importante é agora, né? O mais importante é agora. Como, por exemplo, as pessoas sonham em ter, falam assim, almas gêmeas, né? Então não existe almas gêmeas, existe almas que gemem ou almas algemadas, mas não existe. Então assim, quem vai à busca de um marido perfeito para depois ter um filho perfeito, mas ele também está em busca de uma mulher perfeita, e quem são dos dois? E é somente isso, com a união dos valores, que a gente vai poder passar isso para os filhos. Não adianta falar, meu filho, você tem que parar de fumar. Eu tenho que ser um exemplo. Eu não posso. Eu tenho que ser o exemplo para ele. Aí, eu já sei que meu tempo já está acabando. Ai, Jesus, vamos lá. Olha só. A sabedoria divina, agindo a favor dos filhos, proporciona a fase da infância, né? A docilidade, a ingenuidade. Isso que nós já falamos aqui também, na verdade. Porque eu fui batendo papo e acabou já passando exatamente por isso daqui. Quando a gente amar os filhos, significa também conduzi-los. Porque só amar não
resolve. A gente tem que aprender a conduzir. E só conduz realmente quem sabe conduzir. Se a pessoa vai entrar num carro, ela tem que saber dirigir. Então, se ela não dirigir, vai morrer os dois. Não tem sentido. Então, é necessário, sim, a gente aprender. A gente aprende também muito com os nossos filhos, né? Então, não esquecer que os pais, por exemplo, a gente tem que atender, principalmente fixar o aspecto moral dos nossos filhos, né? E também o excesso de liberdades nocivas. Deus nos dá um exemplo, uma lição edificante, que é a sabedoria, né? Embora infinita, não impediu que criasse a severidade dos mundos de correção espiritual, destinado aos que se afastam da linha reta estabelecida pelas suas leis. Então, assim, o Deus é amor. Deus, ele só quer tudo de bom na nossa vida. Porque se eu, por livre e espontânea vontade, plantei um melão, eu vou querer colher laranja? Não dá, bebê. Não vai porque não cola. Deus te deu a liberdade, Deus nos deu a liberdade para a gente fazer aquilo ali. Mas esquece, porque a lei da semeadura, ela realmente não falha. Eu gostaria aqui de ressaltar uma historinha, que essa historinha, ela foi psicografada por Chico, tá? A gente já está indo para, porque nós estamos em 43 minutinhos, mas a gente tem mais um tempinho ainda? É meia-noite que você falou, alguma coisa assim, né? Aqui, Dani, aqui é igual o programa do Chacrinha, só acaba quando termina. Maravilha. Olha só. Gente, eu amei essa história, tá? É uma história do espírito Hilário Silva. Então, assim, uma mulher que ela vive, chama-se solução natural. Como diz os mineiros, presta atenção, né? Existia uma senhora que ela era muito obsidiada, mas tudo dela, se ela tropeçasse, eu estou obsidiada. Aquela obsessão dupla. Então, ela obsidiava o obsidiado, o espírito que estava com ela. Então, ela ia nas casas espíritas e tudo, aí afastava um pouquinho, mas ela chamava. Então, assim, e os benfeitores já estavam cansados daquilo ali. Ele falou, meu Deus, agora como é que vai a gente ajudar? Aí eu quero ser fiel ao texto, olha só. Os espíritos, os benfeitores, olha, se os benfeitores não sabiam o que ia fazer com a mulher, imagina a gente. Então ele falava assim, olha, o perseguidor e perseguida, eles estavam mentalmente associados à maneira de polpa e casca no futuro. Os amigos desencarnados, eles tentaram afastar o obsessor, né? Induzindo aquela jovem senhora a esquecê-lo. Mas não adiantava, porque se ela tropeçava, ela pensava no obsessor. Se ela estava costurando, alfinetava o dedo, ela pensava lá no obsessor. Se o marido tivesse irritado, falava que era já o obsessor que estava lá prejudicando o marido, estava lá induzindo o marido a brigar com ela. E aí, reconhecendo que a interessada não encontrava a libertação por teimosia, os instrutores espirituais fizeram a seguinte coisa. Olha isso. Eles ligaram os dois, a doente e o acompanhante invisível, em laços fluídicos muito mais profundos, até que ele renasceu dela mesmo, por filho necessitado de carinho e compaixão. Detalhe, depois disso, que aquele obsessor nasceu através dela, os benfeitores descansaram, o obsessor descansou, a obsidiada descansou
E o esposo dela também descansou. Transformar obsessores em filhos com a bênção da providência divina para me haja paz nos corações e equilíbrio nos lares, muitas vezes é a única solução. Hilário Silva. E eu achei essa história maravilhosa. Algum comentário? Sim, senhor Francisco. Bom dia para todos. Alguns me Bom conhecem. dia. Eu sou pai do Alexandre. E um filho maravilhoso. Eu amo de pastor. Eu gostaria apenas de complementar o que você falou, rapidamente, eu falo muito, mas rapidamente. É o seguinte, eu vi uma frase uma ocasião que expressa a verdade. Ser mãe, ser pai, é padecer no paraíso. Então, veja bem, o que acontece com o pai? Pai, quando eu digo pai e mãe, eu falo por mim, mas eu acredito que um pai, ele ama sem limite. Ele ama sem exigências. Você ama um filho que é um perfeito, como você ama um filho que pode ser um filho desviado. O amor de pai não tem condições, não tem limite, não faz imposições. Ser pai padecer no paraíso? A maior alegria da vida é a gente conseguir ter o seu filho. Veja bem, a gente sabe, eu entendo, que eu digo eu, que nem você falou, Daniela, que nós estamos pais. Evidentemente, por causa das reencarnações, o meu filho hoje, amanhã não será mais meu filho, uma outra reencarnação, talvez até possa ser, mas poderá, com muita mais certeza, não será. Mas o sentimento, esse sentimento não nos passa na cabeça. Essa ideia não nos passa na cabeça. Para nós, o nosso filho é e será sempre um filho pequeno. Pequeno não no sentido de que não demos valor ao crescimento do filho e ao seu valor, não. No sentido de acolher, de nos preocuparmos, de se preocupar, evidentemente, aquela galinha que quer botar os pintinhos debaixo da asa. É uma necessidade que nós sentimos. Eu sei que tem pais que não agem assim, evidentemente, infelizmente, mas a maioria age assim. O que acontece é o seguinte, há uma diferença muito grande também, e um problema que não podemos deixar de mencionar é, por exemplo, a criação de filhos. Isso é fundamental. Nós criamos os filhos, muitas das vezes, de forma correta, outras vezes de forma errada. Muitas vezes nós criamos, ou seja, nós transmitimos aquilo que nos foi transmitido pelos nossos pais. Então, a forma como você foi criado, muitas vezes reflete na forma que você vai criar os seus filhos. Principalmente, e eu falo até por mim, quando você é pai jovem. Quando você é pai jovem, você não tem, talvez, o conhecimento e a maturidade de você poder questionar sobre a melhor forma de criação. Aquilo ali é automático. Aquilo ali você cria da forma que você aprendeu a ser criado. Então, muitas vezes não é. Outra coisa muito importante, Daniela, é quando você é pai e cria filhos, mas você é um pai separado da mãe dos seus filhos. Então, isso é muito importante, por quê? Os filhos, quando eles são criados pelas mães, as mães têm a convivência diária com os filhos. Não é? Então, a mãe tem o conhecimento das necessidades, dos anseios diários dos filhos, que muitas vezes são transmitidos ao pai ou não. Ou transmitidos ao pai pela mãe, ou transmitidos ao pai pelo próprio filho. Que, veja bem, o seu filho vive com você. Como você pode saber dos anseios do seu filho se o seu filho não lhe comunicar as suas necessidades? Só por adivinhação. Então, esse é um problema muito sério, que você, quando cria os filhos separados, que vão para você periodicamente, não é? Passar momentos periódicos,
Você não sabe os anseios do filho. Aí você, às vezes, você não... Eu vou dar um exemplo muito, muito fácil. Eu tenho um sobrinho, que é um excelente médico. É o único sobrinho homem que eu tenho. O que acontece? O pai dele é militar, coronel, um homem de um caráter separado da mãe, tá? Irmã. E um homem de uma índole perfeita, de um caráter perfeito, tal. Mas esse meu sobrinho, eu não quero falar o nome, o Alexandre sabe quem é, há uns anos atrás, inclusive é um famoso médico hoje em dia, alguns anos, e o pai já é morto, alguns anos atrás, ele conversando comigo, disse, eu reclamava muito do pai, pela forma do pai ter criado, não criou, né? Porque o pai separou, era pequeno. Esse meu sobrinho já tem o quê? Uns 8 anos, 10 anos, quando o pai separou, talvez menos. E aí um dia ele virou para mim e disse, não, porque meu pai nunca me levou a um jogo de futebol no Maracanã. Aí eu virei reclamar, entre as coisas que ele reclamava do pai. E aí, cobranças do pai, eu virei para ele assim, escuta, você já pensou se o seu pai, fulano, gostava de jogo de futebol? Você já pensou se algum dia ele tirou o jogo de futebol na vida dele? Por acaso ele nunca foi. Ele era um militar, criado numa linha dura, filho de militar. Então ele foi criado numa linha que ele achava que pegava o filho e viajar para passear, estava realizando os anseios do filho, porque não havia a comunicação. É verdade. Poxa, Francisco, eu agradeço muito a sua colaboração. A nossa Dani aqui está levantando a mãozinha. Fala, Daninha. Nome lindo que você tem. Antes de eu fazer o comentário pessoal, eu gostaria de ler uma mensagem que está da Janete Barros no Facebook. E ela colocou assim, gostei muito. Sim, temos que orientar e pedir ao mestre sabedoria para cumprir a tarefa que nos foi dada. Não sei se tu quer fazer um comentário a respeito disso. Eu gostaria só de... É verdade. Gostaria só de complementar, o senhor pode parar. Aí eu conheci meu sobrinho, inclusive, e perguntei a ele, você alguma vez pediu ao seu pai para te levar a um jogo de futebol? Você alguma vez falou para o teu pai que você tinha vontade de ir a um jogo de futebol? Não, nunca falei. Então não cobre. É um tal negócio, quer dizer, essa falta de comunicação é muito importante, não é? Na verdade, seu Francisco, a comunicação ela é tudo na vida. E principalmente quando a gente mora aqui no estrangeiro, né? Eu acho que esse é uma das maiores dificuldades, né? Mas a comunicação ela é tudo na vida. Uma coisa que eu achei muito importante, o senhor está ressaltando, eu dou inclusive os parabéns, o senhor criou o seu filho, né? Mas na atualidade, na nossa atual sociedade, hoje uma coisa que, inclusive até nos próprios currículos escolares, infelizmente, eles colocam lá assim, o filho mora com a mãe, com o pai ou com os dois. Eles trocaram já. Mas talvez pelo fato da incidência ser tão grande. E o que eu acho, e principalmente a orientação que eu vejo também de muitas crianças quando eu não gosto de ir para casa da minha mãe porque ela fala mal do meu pai. Eu não gosto de ir para casa do meu pai porque ele fala mal da minha mãe. E nós esquecemos disso, porque os nossos filhos... A relação que eu tenho com meu esposo não pode jamais ser a mesma relação que eu tenho com o meu filho ou com a minha filha. Eu vou passar os meus valores e permitir com que o meu companheiro ou minha companheira, né, passe para os nossos filhos. Porque o desafio, ele no geral. Na verdade, a própria psicologia já explica que desde o momento, e aí já entra a parte da mãe, mas não a mãe no sentido só nós mulheres, a parte proteção. Então, psicologicamente já explica o seguinte, o parto já é uma coisa que dói. Por quê? Porque enquanto na barriga, estava tudo ali, tudo direitinho. Então, o que acontece? A primeira coisa é que corta. Cortou o cordão umbilical, vem um choro. Aquele choro significa que a criança está saudável, mas enfim. E aí, logo em seguida, o alento do peito, a proteção. E nós, seres humanos, nós buscamos esse lado proteção de mãe ou de pai o tempo inteiro na nossa vida, né? E é isso
que nós pais precisamos também de nos orientar. Os nossos filhos, eles buscam desde cedo essa proteção. De que forma? Mas não podemos também super proteger os nossos filhos, porque é exatamente pelo o excesso de proteção é o que faz com que hoje os nossos filhos não consigam mais ouvir a palavra não, eles não conseguem. Quantas crianças estão se suicidando porque elas não aceitam o não? Não. E nós, quando éramos crianças, não, filho, não vai não, você não vai, pronto. E acabou não. Né? Hoje a gente precisa explicar o porquê que você não está dando não para eles, porque eles querem, eles estão perguntando. É a nova geração. Eles estão aí. Né? Então, o desafio, ele é de todos, de pai e de mãe, de pessoas que vieram, né, que estão sobre o tutor daquela criança, acima de tudo, acolher. Agora, o que eu acho que é fundamental, e isso eu faço, e eu tive essa experiência já bem positiva para com os meus filhos. Minha filha, eu amo você, mas eu não gostei da sua atitude. Uma coisa para você sempre separar. Uma coisa é você, eu gosto de você, mas eu não gostei da sua atitude. Porque isso depois, assim, para tudo, não gosto de você. Aquilo ela vai levar um trauma para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, eu amo você, mas eu não gostei da sua atitude. E isso serve para os nossos companheiros e nossas companheiras de trabalho. Olha, eu gosto muito de você, mas eu não gostei daquela sua atitude. E a gente tem esse amadurecimento, porque é importante. A gente tem que, essa criança espiritual, um dia ela tem que crescer. Porque nós somos filhos e filhas, a gente não pode esquecer que o Pai é de amor e de misericórdia. Mais alguma coisa, Dani? Sim. Quando tu falou a respeito, né, de educar, de guiar, de conduzir os filhos, e tu deu o exemplo de como nós tivemos a educação, que a gente teve essa orientação, que a gente, agora tu está mencionando novamente a questão, a gente recebeu não, e ninguém desencarnou por causa disso, né? E eu vejo o quão desafiador é hoje em dia para muitos pais, pelas razões que tu estava colocando agora, porque os filhos, que na verdade são nossos irmãos em espírito, né? Estão questionando mais. Eu acho muito válido que eles questionem, mas não questionem a condução que estão tendo no sentido dessa orientação superior, né? Eu sei que não é ideal, a gente não tem as famílias ideais no mundo, está todo mundo aprendendo, mas o que eu fico pensando é, tipo, os xingões que eu levei, a chinelada que eu tomei, sabe? Hoje eu digo assim, nossa, que bom que aconteceu, porque eu precisava de um freio. Se não tivesse alguém para botar um freio em mim, onde que eu estaria hoje? O que eu teria feito da minha vida? Né? Por quê? Eu posso só fazer esse comentário, aí eu passo para você, pode ser? Porque, só para aproveitar isso daí, porque assim, é muito importante quando a gente, principalmente porque a gente fala assim, para a gente talvez até não pensar, falar, ah, meu Deus, então peraí, então no meio espírita é assim. Então aquele filho, ele é um irmãozinho, né? Ele veio, ele está. A gente é muito importante assim, eu não quero ser amiguinha do meu filho, não. Eu quero ser mãe. Ser amiga, sim, mas primeiramente mãe, né? Porque é exatamente por essas... Olha, eu não consigo... a gente fala assim, me dá preguiça de mães que com a criança com 3 anos... Você quer isso? Você quer aquilo na comida? Aquilo dá ranço. Aquilo me dá ranço. Sabe? Porque... Mas é sério, você tá rindo, Léo, mas é sério, né? Eu lembro lá... Eu vou fazer brincadeira, porque eu sou... Ai, meu Deus do céu. Aí eu lembro lá que eu aprendi inglês lá na fome, lá do Ceará. Porque eu com fome, aí eu falo, mãe, me dá um pedaço de pão. Holiday, meu filho, holiday, né? Eu já lhe dei, né? É o holiday. Por quê? A gente precisa de entender que mãe é mãe, pai é pai. Mas os amiguinhos, gente, sim, vamos ser amigos. Meu filho, você pode se abrir comigo. Se você quiser, você abrir, vai ficar comigo. Mas eu sou sua mãe. Eu não estou aqui. Antes de você me amar, eu já tive quem me amava. Eram os meus pais. Se você me ama, como uma vez lá com o Divaldo,
chegaram para o Divaldo, a repórter chegou para o Divaldo, eu sabendo que ele adotou mais de 600 crianças, falou assim, mas você ama essas crianças? Ele falou, sim. Mas e essas crianças te amam? Ele falou assim, eu não estou fazendo negócio com elas, eu as amo. Agora, se elas não me amam, o problema é delas. E é o que eu falo com meus filhos. Meu filho, se você não me ama, o problema é seu. Eu não vou ter problema de crise existencial, porque, ó, eu me amo, ó, eu me amo. Então, eu tenho que ter em mim para me passar. Se eu não me amo, o que eu vou passar para você? Não é isso? Amor a gente divide. Não é? Amor a gente não dá. A gente tem que dividir, é repartir. Ai, desculpa, Alexandre, acabei falando muito. Não tem problema, que eu anotei aqui mais algumas coisas. Só tem 4 coisas para comentar agora. Nossa. Uma coisa que você já falou, né? Que hoje isso já aconteceu em gerações que estão na minha idade, né, e continua acontecendo. Hoje a gente vê que pais e mães eles acham que eles têm que ser amigos ao invés de ser pai e mãe, né? Eu não sou pai, eu não sou mãe, eu sou amigo do meu filho. Não, não é esse o papel que nós, na nossa programação reencarnatória, nos comprometemos a assumir. Então, eu queria puxar para esse lado da programação reencarnatória, porque a gente muitas vezes acha, nossa, que sorte, meu filho é assim, nossa, que sorte, meu filho é branco, é azul, é vermelho, nossa, que não tem sorte, né? Nós nos comprometemos a educar aquele espírito, a dar os valores morais corretos para aquele espírito que vem confiado a nós. E aí, até uma coisa que a Dani fala muito, que não sei de onde é que ela pegou isso, que uma das coisas que os espíritos que estão encarnando muitas vezes mais pedem é ter contato com Jesus. Né? E a gente muitas vezes falha nisso. Então, a gente vê que muitas vezes a gente passa hoje, né? Nos dias de hoje, a gente vê muita gente educando os filhos, dizendo assim, ah, não, né? Religião, não, isso é quando eles for adultos, ele escolhe. Como é que ele vai escolher uma coisa que ele não conhece? Como é que a gente vai dizer para o nosso filho que, não, filho, você faz o seguinte, quando você fizer 18 anos, você vai fazer um curso de religião e vai escolher o qual que você quer. Se ele não testemunhou isso através do exemplo, né? Os pais não testemunharam isso através do exemplo, como você falou. Né? A gente passa aqueles, no seu caso, né, na Áustria, 14 anos ensinando, olha, a partir daqui está contigo. Errou, cometeu crime, está nas tuas costas. Como é que a gente vai querer que um filho conheça alguma coisa se ele não sabe que no Natal a gente está celebrando o nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus? Que a Páscoa tem uma significação. A Páscoa não é só ovo e presente. O Natal não é só presente. Aí, falando do presente, né, a gente vê que hoje a minha visão é que tem muitos pais que procuram preencher o seu próprio vazio afetivo, o seu próprio vazio emocional, enchendo os filhos de presente. Então, na verdade, a presença, como você falou no começo, a presença do pai na vida da pai, não, mas na vida da criança é feita através dos presentes. E aí falta o quê para aquela criança? O que falta? Aquela ligação, a base do amor. Aí vai chegar com 10 anos, não tem... Né, eu ia falar a marca do telefone, mas não vou falar. Queria ter um telefone geração 29, que é a nova, mas a mãe e o pai não querem dar aquele, está só no 28, que ganhou ano passado. Aí vai cometer suicídio, porque não tem telefone, não aguenta a frustração. Não aprende a conviver com a frustração. Né? E aí, só fechando, uma vez o Rossano fez um comentário que uma vez a mãe dele teria dito para ele assim, meu filho, eu te amo. Se você me ama ou não, o problema é teu, não me importa. Eu te amo e você não vai fazer isso porque eu não quero, porque eu não acho que isso é adequado para você.
E não Era vai, ir pro pronto. micareta. Ele ia pro micareta e falou, mas meu avô Exato. não vai andar. Ele falou, não vai, você não Não vai. vai. Ele estava perto de fazer 18 anos. Ele falou, meu filho vai ser do mesmo jeito. Enquanto você estiver na minha casa, morando aqui, você vai ter que seguir as minhas regras. Mas então eu não vou te amar. Eu falei, eu nunca pedi para ser amada. Aí ele falou assim que ele ficou uns 3 dias sem falar com ela ficou um mês sem falar com ele. Aí ele não aguentou. E é verdade. É verdade. Precisamos ser pais presentes, né? Que é muito importante. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. O Leozinho quer falar. Liga o microfone, Léo. Estão escutando bem? Perfeitamente. Perfeito. Eu achei assim fantástico. Eu não sou pai, mas tenho sobrinhos e tenho filho de amigos. E indiretamente você convive com essas crianças também. E elas estão prestando atenção também nos seus exemplos, também no que você está falando, né? Então isso também é importante, né? A gente prestar atenção nisso. A comunicação entre pai e filhos, tios e sobrinhos e toda essa relação é, como você mesmo falou, é tão importante essa relação, porque só para frisar isso, né? Hoje há uma dificuldade muito grande dos filhos de chegarem para os pais e conversarem, e os pais de interagirem com seus filhos. Há um receio, acho que, não sei se é medo, ou acho que, como você falou, não saber como está gerenciando essa situação. Mas é tão importante, por quê? Foi comentado 2 vezes o suicídio, devido a uma infantilidade. Mas também tem um outro lado, né, também, que também é muito sério, que é o suicídio. Por quê? Porque a criança ou o jovem não encontra no lar o acolhimento necessário, né? O pai, a mãe, ou como você falou perfeitamente, o tutor ou a tutora, né, aquele responsável pela aquele ser, não está presente, né? E muitas vezes esse jovem está cercado de coisas da última moda, e Papai só que o que ele eletrônico. quer ele quer 1 minuto de atenção. Parou ou está escutando? Estamos escutando. Estão escutando? Sim. Então, o que esse jovem quer é 1 minuto de atenção do pai e da mãe, né? Ou do tio, da tia, né? Mas hoje em dia, essas crianças que estão vindo, elas estão vindo tão inteligentes que a gente tem que agora também correr atrás das informações, né? Porque é tão interessante a relação entre pai e eu tenho uma sobrinha, um casal de amigos, e o que eu aprendo com essa menina ela vai fazer 9 anos, é tão interessante, né? Ela com 9 anos, eu com 9 anos, nossa, são 2 gerações completamente diferentes, né? E a gente vai trocando ali nesse convívio, né? Claro, pai é pai, mãe é mãe, né? Você não é amigo, coleguinha, né? Tem que ter uma autoridade, um respeito aí uma relação também de respeito. É só isso, mas muito obrigado, fantástico. O Dani, a Janete Barros, a nossa querida Janete Barros, ela fez mais um comentário lá no Facebook e ela colocou aqui: a superproteção às vezes é inevitável. Minha filha veio para Londres muito cedo. Sempre disse a ela que eu e o pai seríamos o seu porto seguro. Mas em 2014 ficamos viúva com um espaço muito pequeno. Tive que me vestir de supermãe. Aí tem a frase aqui que eu não consigo entender porque tem um erro de digitação aqui. Eu acho que ela quer dizer que até agora. Até agora não consegui cortar o cordão. Eu acho que é isso que ela quis dizer. E nem é para ela cortar esse cordão, mas ela pode dar uma esticada. Faz de conta que é o cordão do perispírito, que ele estica, ele vai longe, né? É o cordão do perispírito. Talvez, mas acredito que ela talvez entenda essa palavra quando fala o cordão do perispírito,
né? Esse cordão do fio astral. É muito importante você saber que você, nesse instante, tem que ser a mulher elástica, entendeu? Porque a sua filha ela tem que caminhar com as próprias mãos. Filho que vem para o exterior, nós que estamos aqui no exterior, muitas vezes, filho e filha chora e mãe não vê. Porque muitas vezes eu me lembro quando eu vim para cá, eu saí há 23 anos atrás, eu beijei a minha mãe, claro que eu não era tão, eu era jovem, mas não, tudo bem. E eu falei com a minha mãe, mãezinha, eu vou viajar, não menti. Estou indo viajar e amanhã eu tenho um presente muito especial. Ela, tá bom, minha filha, peguei uma mochilinha e vim para a Europa. Ela achou que eu estava indo para o interior de Minas. No outro dia, eu liguei para minha mãe, e aquela época, que não era nem euro ainda, né? Era outra moeda shilling aqui na Áustria. Eu lembro que eu comprei uma ficha que custou caro, e fazia assim, rapidinho, né? Para falar lá no Brasil. Aí eu falei, mãe, era o dia do meu aniversário. Eu falei, mãe, meu presente especial, meu perdão, porque eu não estou mais no Brasil, eu estou na Europa. Ela começou a chorar. Eu falei, mas chora depois. Deixa eu só explicar. Eu estou bem, eu estou em casa de amigo, tá tudo bem, sabe? Foi um cordão, aquilo ali eu rompi, sabe? Eu senti que eu rompi, claro que no outro dia eu liguei, mas também para ela ficar mais tranquila. E sim, é uma fatalidade, conforme a nossa querida irmã falou, né? Porque aí ficou aquela responsabilidade maior ainda, né? Mas entender o seguinte, que a melhor pessoa para tomar conta dos nossos filhos na nossa ausência é Deus. Porque quando os meus filhos saem daqui, eu falo, mesmo que eles não falam nem amém, eles não falam nada, mas eu falo, vá com Deus, meu filho. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus siga os seus passos, meu filho, minha filha. Que Deus te abençoe. A hora que está lá na comida, e agora está naquela fase, que você falou, quando você é criança, você fala, ore para você agradecer a Deus, né? Agora a gente faz uma oração na hora da comida, não fala nem amém, já vai mandando prazo ali para não perder tempo para ficar no telefone. Sabe? Ó, essa comida que está aí, foi seu pai nem sua mãe, não, foi Deus, e graças a ele que você está aqui comendo. Isso é muito importante, a gente está sempre, não é só o materialismo, mas a gente tem que frisar isso daí também. Porque senão não dá valor. Não dá valor. Agora, muito fofo que você falou, Léo, porque é o seguinte, você como fala, gente, até às vezes pai de Emprestado. tem um pai emprestado, mas existe o pai de adorno, alguma coisa assim. Porque em alguns momentos, né, que é onde eu quero chegar, você acaba muitas vezes sendo desafiado, igual você falou agora, por uma menina muito inteligente. E sim, é verdade. As crianças vieram agora assim, sabe, inteligentes, mas não moralizadas. Que cabe a nós moralizá-las. Porque elas não têm estrutura para ver na internet o que nós só víamos com 18 anos de idade. E são outros conhecimentos que são apresentados que nessa época não existiam, né? Exatamente. Porém, o que é muito importante. Com certeza. Sabe? Eu conheço várias mães que falam, ai meu Deus, que coisa boa, meu menino está em casa, minha menina está em casa. E aonde que ela está? Está lá no computador. Confisca a senha e vai olhar, ué. Você não sabe com quem ela está lidando? Você não sabe com quem ela está lidando. Então, tenta se aproximar, não como ditadora, mas tenta, minha filha. Você está falando com... Chega lá, fica 2 minutinhos. Começar a fechar muita tela, você pode... Aí você já, entendeu? Começa a vigiar mais. Né? Precisa de dar limites. E é exatamente esse excesso de informações que as crianças não conseguem processar. Existe uma médica, a doutora Filó. É muito sério. Muito fofa, muito conhecida, né? A doutora Filó, que pertence ao movimento católico, e eu peço muito a Deus que ela nunca se transforme em espírita, porque o movimento católico precisa dela lá na igreja, fazendo a diferença, sabe? E ela falou que ela é clínica geral, na verdade.
Ela não é dessa parte de psiquiatria nem da psicanálise, mas ela, na atualidade, está lidando com cada caso de levantar então, os cabelos, porque ela, assim, tem filhas que com 10 anos já tá vomitando, porque é chamada de gorda. E, meu Deus, eu não lembro nem dos apelidos que eu tinha na escola, né? Na ré, né? Eu lembro que meus pais não tinham dinheiro para uniforme, e aí quando chegou na metade do ano, uma família muito generosa falou, minhas filhas, a gente comprou já um outro uniforme, você quer esse aqui usado delas? Eu falei, graças a Deus. A gente chegou lá, achando que todo mundo ia ficar calado, né? Que finalmente a gente tinha uniforme, mas todo mundo já via que era sapateado já a roupinha, né? Aí que ficou pior ainda o bullying, né? Mas a gente conseguiu tirar de letra. E nunca foi revoltada porque meu pai não conseguiu comprar, né? Se ele não conseguiu comprar, o problema foi dele. Agora, eu vou levar isso comigo? Quem ama, perdoa, né? E quem de nós, para a gente acusar os nossos pais por erros cometidos, que minha mãe não me orientou disso ou daquilo, e será? E como é que era a mãe dela? E como é que era o pai dela antigamente? Não tinha diálogo. Não tinha diálogo. Hoje não tem diálogo porque é assim, né? Ó, tá mais um problema aqui, né? Marido tá em casa, a comida tá pronta. A comida tá pronta. Gostou? Gostei. Ainda manda o kkkk. Não existe isso. Ninguém ri assim, né? Então é muito importante. As nossas crianças são muito inteligentes, mas a gente precisa de moralizar e reapresentar o Cristo. Isso é muito importante, tá? Porque Cristo... Já vou te dar a palavra, Manela. Porque eu não posso esquecer disso que o Francisco... Eu não posso deixar de falar isso com você, não, Francisco. Porque José se anulou. Ninguém conhece, não tem história de José. É verdade. Ninguém ouviu falar de José. E ele foi muito importante, porque mesmo nas preocupações da mãe, aquele filho, Jesus era adolescente, foi adolescente também, gente. Ele foi criancinha lá, bonitinho, espírito, questão 625, o espírito mais puro que veio na terra. Mas a mãe preocupada, porque ele só vivia lá na sinagoga. José, dá uma ocupação para o teu filho. Né? E Jesus ainda até fala, mulher, eu estou falando das coisas do meu pai, mas é para o meu filho. Vai lá com seu pai. E Jesus, na sua adolescência, aos 12, 13, 14 anos, foi lá, aprendeu a profissão de carpinteiro. E ele foi carpinteiro, através de José, que passou na nonada. Mas José pegou o filho, tirou de lá e deu ocupação para o filho. Então ele teve uma importância, foi muito importante o papel dele. Tá bom, Francisco? É isso que eu queria falar com você. O papel do pai é muito importante. Manuela. Sem contar, desculpa, só um instantinho. Sem contar o seguinte, quem foi que levou Jesus para fazer o censo em Belém? Quem é que correu depois de Israel com Jesus? Quem é que liderou esse movimento? Foi José. E acabou que a gente ainda nem falou quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Olha isso. Ah, meu Deus do céu. Vai dar seminário. Fala, Manu. Da Daniela sobre o cordão umbilical, rapidinho. Eu acho que nunca se deve cortar o cordão umbilical. A gente deve elastificar o cordão umbilical. Mas esse vínculo, mãe, filho, pai, filho, que figura-se como cordão umbilical, não deve ser cortado nunca. Porque esse cordão umbilical não é no sentido de alimentação de sangue, mas no sentido de ligação, no sentido de preocupação, no sentido de afeto, no sentido de doação, tanto para um lado como para o outro. Então, acho que o cordão umbilical jamais deve ser cortado. Ele pode ser elastificado. Você dá liberdade ao filho para ele caminhar pelas próprias pernas, se possível, com a maior orientação que você tiver condições de dar. Mas jamais cortar, porque cortar parece que você se desliga. Você se desliga daquele vínculo, daquele amor, daquele carinho, que é obrigatório, comandado até por Deus, por isso que a criança veio para ser seu filho. Ai, Alexandre, me empresta esse seu pai para ele ficar uns dias comigo, ele é muito fofo. Fala, Manu. Sobre aquele comentário que quem escreveu, que estava viúva. Eu, como viúva, tenho a experiência. E então eu pensei, minha filha não vai ter pai, mas não vai ter uma mãe triste.
e fiz um esforço para nunca me deixar entristecer. Portanto, eles não terem um pai físico e ainda terem uma mãe deprimida e triste é demasiado forte para eles, e eles não merecem. E então, nem que seja para eles, temos que nos cuidar e tratar. E o elo com o pai, por mais que não seja físico, é espiritual, ele continua pai. Eu uma vez, ele já tinha partido, ela estava a dormir na minha cama e estava cheia de febre, e eu senti a voz dele a dizer: a miúda está cheia de febre, e eu acordei por senti-lo tão preocupado com ela. Portanto, ele no outro plano estava a tratar dela, não era? Porque eu estava a deixar ela cheia de febre e estava a dormir, e ele acordou-me para eu olhar por ela. Portanto, não estamos sozinhos, podemos não os ver, não tocar, mas eles estão aí. E então sintamos que tudo tem uma razão e Deus dá-nos muito mais para fazermos um bom trabalho. Portanto, eu acho que é por aí. Dani? Nós temos mais um comentário aqui da Patrícia de Toledo, a Tati, que ela diz o seguinte: incentivar os filhos que exerçam trabalho social voluntário também é, ao meu ver, uma boa forma de ensinar valores morais. Desculpa, Dani, ficou um pouquinho baixa, eu não consegui ouvir bem, não. Ah, tá. A Patrícia de Toledo, ela diz o seguinte: incentivar nos filhos que exerçam trabalho social voluntário também é, ao meu ver, uma boa forma de ensinar valores morais. É a Paty, sua linda, tá lá na Alemanha, lá, trenzinho. É verdade, é verdade. Certa feita, durante o almoço aqui, uma das minhas filhas, que inclusive está na adolescência, ela fez uma ironia, porque nós perguntamos: e aí, minha filha, porque aqui a gente, a partir dos 14, 15 anos, a pessoa tem que ter na escola, tipo assim, eu vou ter uma tendência a ter uma profissão, e aí precisa se orientar. Não é o caso dela, mas o pai perguntou: o que você vai querer ser, né, como profissão e tudo. E aí ela falou assim: eu quero ser mendiga, né? E aquilo o pai não riu, nem eu, né? Os dois irmãos começaram a rir e falava assim: então, minha filha, vamos fazer o seguinte, talvez aqui não, mas quando a gente chegar no Brasil, a gente vai fazer aquele trabalho que a mamãe, quando sair à noite alimentar os mendigos, então você vai comigo para a gente distribuir as sopas ou distribuir um agasalho. Então, quando você vê a realidade, talvez você vai se condoer e talvez você vá mudar de ideia. Eu não sei se o fato de você falar isso, talvez é porque a sua genitora, né, você ficou sabendo que ela era, né, uma andarilha, mas nem por isso você tem que se espelhar, né? Então, é importante, a gente está fazendo essa pergunta assim, e entender que ser mendigo não é uma profissão, né? E a gente tem que ter muito respeito, muito carinho por todos eles, que são os nossos irmãos. Porque muitos que estão hoje mendigando, com certeza, estão também resgatando uma grande dívida. E quem sabe, no além, estão numa condição muitas vezes bem melhores do que as nossas. Porque eu posso ser uma oradora, eu esqueço muitas vezes que o primeiro ouvido que está mais próximo é o da minha boca, que sou eu. Então, muitas vezes a gente fala isso para as pessoas, mas não vive. E o Evangelho de Jesus, ele só vai, como uma vez perguntaram, né? Foi para Dalai Lama? Foi para Dalai. Quando eu falei assim, quando é que você vai se converter ao cristianismo? E ele falou assim: o dia que vocês, cristãos, viverem as lições do mestre de vocês. E é isso que a gente tem que procurar viver. As lições que o mestre Jesus nos passou. Quando ele falou: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, né? Eles estão ali, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele não quis se desfazer de ninguém. Então ele fala: aqueles que fazem a vontade de meu pai. Ele sabia que a mãe fazia a vontade do pai. Porque que mulher
Que peito! Que mulher aceitar um filho, chamar ela de mãe e esse filho chamar Jesus. Que honra da nossa querida Maria, né? Dani. Muitíssimo obrigado. Eu acho que nós vamos ficando por aqui, né? E mesmo porque daqui a 30 minutos começa o nosso outro encontro, né? Exato. Então, a gente tem uma tradição aqui de convidar o convidado a fazer nossa oração de encerramento. Você gostaria de fazer essa oração para a gente poder encerrar? Sim, se for da vontade. Com o maior carinho. Isso é terrível, gente. Eu só lembro de besteira. Ai, nossa. Para quem não sabe, não me conhece, eu nasci em Fortaleza, tá? E às vezes você pode tirar uma cearense do Ceará, mas não vai tirar o Ceará de uma cearense. Então, que a gente sempre gosta de encerrar com muita alegria. Certa feita, Manu, tinham 3 amigos espíritas que eles estavam conduzindo, eles iam para uma viagem, né? Iam para dar uma palestra numa outra cidade. Hoje está sendo tudo online e graças a Deus, mas de uma outra vez a gente vai com certeza se abraçar. Então, quem estava na direção, antes dele pegar a direção, ele falou assim, que estava do lado, meu querido, faz aí uma prece, Deus abençoe a nossa viagem. Ele falou assim, mas agora eu não gostaria eu não estou assim, muito preparado para fazer oração, não. Aí o motorista, então, tudo bem. Você aí, fulano, você aí de trás. E ele já começou a dirigir. Ele falou assim, então você aí de trás, faz a prece para a gente. Mas eu também não estou assim bem preparado. Ele falou, então tudo bem, vamos lá, eu vou fazer. Já no carro. Vamos fechar então os nossos olhos. Aí ele falou, não, peraí. Eu faço a prece, deixa o seu olho aberto e vai dirigir. Era isso que eu queria dizer. Meus amores, que nesse instante, primeiro um sentimento de gratidão. Porque sem esse, ele é impossível, sabe? Essa generosidade de ter sido chamada hoje, alugar o ouvido de vocês, para a gente estar falando, preparar esse material que eu acho que é assim, fundamental para a gente, né? Quem somos nós, pais e mães? Nós não viemos com nenhum manual. Não existe manual, né? Então, a gente veio aqui, na verdade, fazer uma troca de experiências. Então, assim, que entender, acima de tudo, que Deus é o nosso Pai. E por amor, Ele veio e enviou um dos seus filhos. Um filho amor. Um filho amor. Que esteve entre nós. E por não ser compreendido, nós cometemos o fratricídio. Crime entre irmãos. Ele é um homem amor e continuará sendo sempre esse homem amor. Então, nesse instante, que encerrando as nossas reflexões, em agradecimento a Deus, Pai Todo-Poderoso, a nossa querida Mãezinha Santíssima, a Mãe de Jesus, esse Espírito maravilhoso que continua no além, trabalhando incansavelmente, resgatando aqueles que deixam a terra pelas portas do suicídio. Querida Mãezinha, nós pedimos a tua força, a tua misericórdia, que venham estar com as nossas crianças, abençoando, evitando-as, que todos esses transtornos da atualidade possam ser sanados. E por mais que muitas vezes derramamos lágrimas, muitas vezes de sangue, da incompreensão, muitas vezes, todo aquele projeto que nós tínhamos
foi jogado água abaixo. Não se engane. Todo e qualquer esforço em prol da educação dos nossos filhos é contado para a nossa existência. Então, se nós falharmos com os nossos filhos, pedimos também a Deus para nos dar, principalmente, o consolo, porque eu não consigo imaginar que amor de mãe é esse e compreensão maior de ver uma mãe ajoelhada de frente a uma cruz, onde o seu filho injustamente foi julgado e sacrificado. Então é esse olhar que eu te peço a misericórdia. É esse olhar que eu te peço pela humanidade, Mãezinha Santíssima, que venha até a nós. Rogai por nós, passageiros da terra. Abençoe esse grupo que foram inspirados nesse tema. Abençoe a todos aqueles que nesse instante estão nos leitos de dor. Abençoe aos nossos cientistas para saírem a cura do medicamento para o Covid-19. Mas, acima de tudo, prepara o medicamento para as nossas almas, que possamos ficar vacinados para o bem, que possamos, Senhor Jesus, nesse instante, contar com a Tua presença em nossos lares, em nossa família, em nossas crianças, deixando a Tua paz, em nome de Deus. Que assim seja.